Obrigada, senhor presidente. Como disse, eu peço a tolerância de 3 minutos, se for necessário. Acredito que não. Pela primeira vez, eu vou seguir um script e ler aqui, porque são muitas informações. Agradeço o fato de estar falando depois do senador Alessandro, porque muitos dos questionamentos ele já fez. Mas aqui, para quem me conhece, sabe da minha urbanidade, procuro sempre respeitar todas as pessoas e o farei ao ministro. Em relação ao ministro Eduardo Pazuello, apenas não pedirei desculpa pela firmeza das palavras que serão utilizadas aqui, mas repito sempre com muito respeito. Porque, ministro, ontem e hoje, pelo depoimento dado, ficou muito claro que o senhor veio protegido de um HC não para permanecer calado, mas para poder dizer tudo o que queria, da forma que queria, até mesmo omitir fatos ou... Se puder, por favor, presidente. Eu perdi aqui até a linha de raciocínio. Desculpa, senadora, eu peço desculpa porque eu estou habituada com burburinho, mas eu peço desculpas. Ministro, reformulando, se o senhor puder retomar o meu tempo, presidente, eu agradeço os 15 minutos. Obrigada. O senhor está protegido por um HC, como disse, pelos depoimentos de ontem e hoje, não porque veio com a intenção de ficar calado, mas para poder dizer tudo o que queria, da forma que queria, omitir fatos, acontecimentos e até, eventualmente, mentir sem medo de poder ser preso. Eu digo isso, ministro, para começar dizendo que as mentiras têm sempre consequências, ou aqui ou lá fora. O seu pedido de HC o coloca na condição de acusado, não por esta comissão, porque por esta comissão o senhor sempre iria e está sendo tratado como testemunha. A razão de ser dessa CPI é para confirmar ou não atos gravíssimos acontecidos no período da pandemia e até mesmo omissões de autoridades públicas, sejam elas quem forem, autoridades federais, autoridades estaduais, autoridades municipais, ministro da Saúde, secretário estadual, secretário municipal, governador, prefeito, presidente da República. Tanta verdade que, sim, nós vamos seguir o dinheiro. Há uma ordem cronológica. Primeiro se começa com ministros, depois se busca, através da sequência do dinheiro, o que aconteceu. Quando eu tiver que perguntar, eu me dirijo a Vossa Excelência. Não estou respondendo a sua pergunta. Eu gostaria que Vossa Excelência, por favor, que Vossa Senhoria ou o senhor não me interrompesse, porque é uma linha de raciocínio, e eu vou tomar todo o cuidado para ser o mais educada possível, porque eu, como muitas mães, muitas filhas, estamos extremamente comovidas com o que está acontecendo nesse momento. Sim, senhora. Hoje, nesse mesmo momento, eu estou com uma funcionária que está comigo há 23 anos, que morou na minha casa por muito tempo, me ajudou a criar as minhas filhas, num leito de hospital, me mandou uma mensagem dizendo o antibiótico não está fazendo efeito, está com o pulmão comprometido por conta do coronavírus. Então, peço a Vossa Senhoria, por favor, que escute, porque Vossa Senhoria vai escutar aqui uma mãe, uma filha, aqui Vossa Senhoria está escutando uma brasileira falando. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Senhoria que nós estamos prontos para investigar a verdade, ministro. E a verdade diz que pode sim ter havido corrupção, tanto nos estados como municípios, como também no Ministério da Saúde, como aconteceu numa notícia veiculada no Jornal Nacional, que o senhor nomeou um coronel da reserva que em novembro teria, supostamente, é apenas suposição, contratado sem licitação, com recurso do coronavírus, reforma de balcões e da superintendência no Rio de Janeiro, de um prédio do Ministério da Saúde, no valor de 28 milhões de reais, num processo com empresa que já tinha sido declarada inidônea pelo poder público. Nós vamos investigar, como vamos investigar governadores, prefeitos, seja quem for. E se for da nossa responsabilidade, vai constar no relatório. O que não for, vai para a Assembleia Legislativa e para a Câmara de Vereadores. Perfeito. E sabe qual é a verdade, ministro? A verdade é que Vossa Excelência, Vossa Senhoria aqui, ou você hoje, não é a única testemunha. Eu acho que essa comissão não precisa fazer a cariação, com todo respeito aos outros ministros. Nesse momento, nessa sala, está havendo uma cariação entre o senhor e as 864 vidas perdidas prematuramente por conta de omissão ou ação dolosa de quem quer que seja. E nós temos que investigar isso. Nessa cariação, nesse número frio, como um sepulcro, tem almas perdidas, mães, filhos, pais, amigos, pessoas que estão pedindo, não um minuto de silêncio dessa comissão, estão pedindo um grito de indignação. Afinal, porque o Brasil é epicentro, porque o mundo já está tirando as máscaras, tomando vacinas, e nós estamos
de joelhos pedindo para os Estados Unidos, para a Índia e para a China por doses extras para poder colocar no braço do povo brasileiro. É por isso que eu estou aqui mesmo sem ser membro desta comissão. Eu não estou aqui para condenar quem quer que seja, mas eu estou aqui para gritar em nome de quem hoje não pode mais gritar. Essas vidas perdidas são um testemunho de uma verdade que não tem como calar ou ser calada. Aqui, essas vítimas dizem tudo, da ação ou da omissão, de Vossa Senhoria ou de terceiros, de quem manda e de quem obedece. Mas aqui não é tão simples assim, porque, repito, nós estamos falando de vidas humanas. E eu tenho certeza que esse epicentro da pandemia no Brasil não é obra do acaso, ministro. Houve mesmo omissão não de inocentes, de culpados. Essa CPI é um grito do qual se espera um eco. Um grito que não pode mais se calar diante da demora da vacinação do povo brasileiro, sob o manto de uma alegação inverídica, irreal, de que foi feito todo o possível. Não foi. Vamos aos fatos. 20 de outubro, o Ministério da Saúde assina 46 milhões de doses com a Coronavac no contrato. 21 de outubro, depois do tweet do presidente da República, isso é cancelado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Com todo respeito, ministro. O seu depoimento aqui, ontem, em relação à vacina da Pfizer, 5 cláusulas assustadoras. Eu sou professora de Direito Público. Realmente, poderia se discutir cláusulas leoninas no contrato. Mas o senhor dizer que como ministro não pode sentar à mesa com uma empresa, ainda fazendo referência jocosa ao relator, o senhor deveria saber disso? Não. O senador Renan não sabe disso. Eu não sei disso porque nós, como gestores, sabemos que momentos especiais exigem medidas especiais, a própria Constituição e a legislação nos permite isso. Tanto que permite permite, inclusive, não fazer licitação em processos diante de urgência. E o senhor sabe disso como general. Quando vamos para a guerra, as armas são outras. Por isso, não se sentar à mesa para discutir, negociar, dialogar, não poder conversar com empresas, o momento excepcional exige liderança, exige gestão. Como disse aqui, como se recusar a falar com a Pfizer? A Pfizer era a única naquele momento capaz de salvar o Brasil. Quando eu digo Brasil, não é só, estou falando de vidas, eu estou falando de empregos. E é sim papel, não só do senhor, como do presidente da República ou de quem quer que seja, fazer tudo o que é possível. O Ministério da Saúde não respondeu oficialmente à Pfizer. Afinal, são só 8,5 milhões de doses a mais? Não. São 8,5 milhões de doses que poderiam, se não salvar vidas, no mínimo, livrar essas pessoas da doença. São erros, ministro, que borracha nenhuma é capaz de apagar na nossa biografia. É lamentável dizer isso. Essa CPI é um grito das vítimas inocentes que partiram. É um grito para que nunca mais possamos ver cenas angustiantes de brasileiros asfixiando em Manaus, crianças tendo que se passar para outros estados por falta de leitos, para que nós não tenhamos mais aquelas cenas horripilantes de doentes amarrados com atas, como verdadeiras camisas de força para suportar a dor de serem entubados sem um anestésico. Um grito contra a cena dos nossos heróis profissionais da saúde, que na falta de ventiladores mecânicos tiveram que usar os seus braços para levar oxigênio ao pulmão daqueles doentes, porque sabiam que ali estava a diferença entre a vida e a extrema unção. Um grito contra o contraditório, e esse é um contraditório grave, entre a falta e o desperdício de testes do Covid vencidos, e só puderam ser utilizados depois porque a Anvisa teve que prorrogar a data de validade desses testes. Eu estou falando de 7 milhões de testes que, se estivessem nas ruas testando a nossa população, teriam a capacidade de diminuir o número de contaminados, porque essa pandemia se alastrou no Brasil, diferentemente das demais, porque o Brasil foi um dos países que menos fez teste proporcionalmente à sua população. Não sabíamos nem que tipo de vírus que tipo de cepa estava mais presente em cada estado da Federação Brasileira. Vossa Senhoria foi perguntado pelo relator se tinha liderança e gestão, e Vossa Senhoria respondeu algo interessante. Dizer para um general que tem liderança ou gestão é o mesmo que perguntar se a chuva molha. Vossa Senhoria, no Ministério, não fez chover. Aliás, nem soprou uma brisa para que nuvens de chuva pudessem chegar. Vossa Senhoria foi chamado pelo dote de ter e ser um grande estrategista.
E eu reconheço que Vossa Senhoria seja como general, mas eu não estou aqui me dirigindo ao general, eu estou me dirigindo aqui ao ex-ministro da Saúde. Não houve logística, não houve estratégia. Vacinas que eram para o Amazonas foram parar no Amapá. Foi um avião vazio para a Índia buscar, não sei se IFA ou se vacinas prontas, e voltou vazio. Faltou tudo. Disse aqui, nessa comissão, que precisava ser rápido. EPIs, kit intubação, enfim, vacinas, citou uma série de coisas que precisariam ser feitas. Pois bem, seringas. Em julho de 2020, achando caro, não contratou com a OPAS, esperou para contratar em dezembro. Sabe o que é interessante? Eu vi um áudio que me mandaram, não estou aqui fazendo plágio, porque eu realmente não sei quem é que encaminhou, que diz o seguinte: além de ter esperado até dezembro, presidente Omar, as seringas vieram de frete de navio. Ora, eu posso comprar pela internet por navio, porque pode demorar 2 meses do produto para vir da China até aqui. Agora, a seringa, cadê os aviões das Forças Armadas para buscar essas seringas, ou para pagar um pouco mais e fazer com que essas seringas pudessem vir anestesiar o braço, a dor da população brasileira o mais rápido possível? Este é um grito de uma brasileira que representa aqui grande parte da população brasileira contra um plano nacional de imunização. Vossa Senhoria disse aqui, eu não conheci o SUS, fiquei maravilhado, que bom, fico feliz por isso. Pena que não pôde utilizar o melhor plano de imunização do mundo, que é o nosso, para poder vacinar. Afinal, não contratou, não tinha vacina. Como aplicar as vacinas necessárias? Numa conta rápida, ministro, nós temos 38 mil postos de saúde espalhados no Brasil. Se nós colocarmos um único profissional da saúde para vacinar 50 braços, 50 doses, por dia, nós estamos falando de 2 milhões de vacinas aplicadas por dia. Não fazemos isso por quê? Porque não temos vacina, não fizemos o dever de casa, não temos contrato. Nenhum dinheiro hoje do mundo é capaz de trazer vacinas para o Brasil. Antes foi dito que eram 57 milhões de doses, depois 46, 32, 25. Sabe qual foi a última, ministro? Quando o senhor saiu, o senhor disse para os governadores, podem utilizar a segunda dose para vacinar o braço de quem não recebeu nenhuma. É uma estratégia interessante. Talvez até seria necessário, mas se nós tivéssemos certeza que não faltaria a segunda dose para quem já tomou a primeira, como aconteceu no meu estado de Mato Grosso do Sul. Já estou encaminhando para o final. O senhor negou a existência de um gabinete paralelo orientando o presidente da República. Eu não questiono a sua fala. Só que quando o senhor faz isso, na linha do que foi dito pelo senador Alessandro, o senhor acaba assumindo toda a responsabilidade pela ação equivocada ou pela omissão, pela má gestão, pela falta de planejamento, de kit intubação, de seringas, de vacina, de campanha publicitária. Não houve campanha. E quando houve, foi muito tímida, não falava assim em máscaras, em isolamento social. Só uma coisa realmente que eu acredito, ministro. Eu acredito na sua boa intenção. Eu não nego isso. Basta olhar nos seus olhos, pela sua história, pela sua biografia, pelo testemunho do presidente Omar Aziz, quando disse que conhecia e conhece a sua família. Como cristão, eu tenho certeza que há uma narrativa equivocada no país, nesse país tão polarizado, que o fato de estar me dirigindo a Vossa Senhoria, por mais que vote com o governo no plenário, aprovando reformas e os projetos na área econômica, eu sou tida como oposição, ainda que não seja uma senadora independente. Mas aqui eu quero fazer um testemunho. Eu tenho certeza que Vossa Senhoria não fez essa condução no Ministério para querer acompanhar o raciocínio torpe, equivocado, de alguns poucos, inclusive nas redes sociais, que pregam que é melhor deixar todo mundo se contaminar para que haja o efeito, eu não sei o nome, que é efeito manada, efeito rebanho, imunidade de rebanho. Isso é algo que eu tenho certeza que Vossa Excelência não pensa e não agiu como agiu ou deixou de agir como tal, visando alcançar esse objetivo, porque sabe que estamos falando de vidas humanas. Ministro, na minha palavra final, de alguém aqui que está realmente emocionada com tudo que está acontecendo, por ver amigos hoje nos leitos dos hospitais, pessoas que eu não conheço, eu quero dizer a Vossa Senhoria que o Brasil está de joelhos, literalmente, em oração. É um momento que exige de todos nós humildade.
Humildade que eu confesso que em alguns momentos eu não vi ontem na conduta de Vossa Senhoria aqui. Mas vejo em muitos momentos quando Vossa Senhoria fala. Só que agora eu tenho que me dirigir ao general. Pois não. Algo deu errado na sua estratégia, general. Não como general, mas como ministro. Estamos numa guerra civil não declarada contra um vírus mortal. O Ministério da Saúde, sob o seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. Nós sabemos que por estratégia militar, nós não vamos a uma guerra em campo aberto. Sem armas, ministro, porque não temos vacina. E com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo, bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nós viramos alvo fácil. Seus soldados, general, brasileiros que não fogem à luta, estão morrendo. Então, quando eu estou falando desse número, 441.864 mortes, nós estamos falando de almas que precisam de uma resposta. E a resposta que eu quero de Vossa Excelência. Não assuma a responsabilidade que não é de Vossa Excelência. Fale a verdade, toda a verdade, reconheça possíveis erros, se é que houve, por parte de Vossa Excelência, mas não deixe a população brasileira sem resposta. Porque essas almas têm um dom de nos tocar, e nós aqui temos experiência suficiente para conseguir ler o silêncio, a mentira e a omissão. Muito obrigada, ministro. Eu não vou fazer perguntas, porque aqui é mais um desabafo de quem acompanha essa questão passo a passo. E sem medo de errar, pode aqui dizer, não houve sequer omissão de inocentes. Muitos erraram. Essa CPI é a CPI mais importante da história do Brasil. E ela vai ter que dar uma resposta à altura das mortes. Porque a nossa omissão hoje, o não gritar hoje, significa amanhã ter que olhar para aqueles números e falar, são mais centenas e milhares de mortes de irmãos brasileiros. E isso, enquanto nós estivermos aqui, isso não vai acontecer. Muito obrigada. Obrigado, senadora. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente,